Olá, meu nome é João e eu vou dar uma aula para vocês sobre a medição de grandezas físicas. É o nosso tema da aula de hoje. Bom, primeiramente vou fazer uma introdução sobre grandezas físicas, sobre o conceito. Posteriormente, a gente vai conversar sobre 3 pontos principais desse assunto, que são as grandezas fundamentais, as que baseiam toda a física, o conceito de unidades, que é essencial para fazer a medida de uma grandeza física, e, efetivamente, o conceito de medidas, que é o objetivo de um experimento físico. E vamos fechar com algumas conclusões sobre o assunto. Bom, em primeiro lugar, a comparação tem um papel muito importante na engenharia, na ciência, no mundo das exatas. Bom, comparar informações é muito importante para que a gente possa fazer uma análise mais coerente e mais eficaz dos resultados que a gente obtém em laboratório. Então, para eu conseguir comparar uma grandeza A com uma grandeza B, eu preciso fazer a medição dessas grandezas físicas, para poder falar sobre os resultados e explorar da melhor maneira possível. Bom, em relação aos experimentos físicos, são experimentos que têm como principal objetivo a obtenção de uma grandeza específica para uma aplicação determinada, e essa aplicação vai ter vínculo com a grandeza que está sendo medida no caso de um experimento específico. Bom, a definição do conceito de padrão em física é muito importante porque a gente precisa comparar o resultado obtido em determinado experimento com um padrão, com um referencial de análise. Então, nos experimentos físicos, eu preciso medir uma grandeza e eu preciso de um padrão para poder compará-la com algo que eu já conheço, com algo que eu possa definir precisamente o que é. E efetivamente explorar esses resultados por meio da comparação e poder fazer ciência a partir dos resultados obtidos. Bom, primeiramente eu gostaria de definir para vocês o conceito de grandeza, o que é, né, uma grandeza física. Bom, em primeiro lugar, uma grandeza é uma propriedade que está associada a um corpo ou a um sistema físico. O que é um sistema físico? Bom, pode ser um forno, pode ser um pêndulo, pode ser a minha panela da cozinha, pode ser qualquer meio determinado por fronteiras. Tá? Esse é o conceito de sistema, e um corpo, ele obedece também a essa ideia de sistema. Então, qualquer propriedade associada a um sistema eu posso definir como uma grandeza. Eu vou dar alguns exemplos de grandeza, mas a principal característica da grandeza é que ela pode ser descrita, ela pode ser definida de uma maneira quantitativa. Então, eu posso fazer uma análise quantitativa, posso descrever a minha grandeza a partir de um número. Esse é o ponto principal a respeito do conceito de grandeza. Nós temos algumas grandezas conhecidas, por exemplo, o conceito de altura, né? A altura, por exemplo, de uma pessoa é uma grandeza física. A gente mede essa grandeza por metros, e metros são a unidade dessa grandeza física chamada altura. Aqui, no caso, a altura ela é uma outra maneira de falar de um comprimento ou de uma distância, efetivamente. Bom, uma outra grandeza física muito cotidiana na nossa vida é o peso, no caso, a massa. Uma balança vai medir nossa massa em quilogramas. A grandeza física aqui, no caso, é a massa, e a unidade de medida são os quilogramas. É um outro exemplo aqui de grandeza no nosso cotidiano. O tempo também pode ser visto como uma grandeza. No caso, podemos medir o tempo em segundos, minutos, horas, mas a grandeza internacionalmente utilizada para medir o tempo é o segundo. É a grandeza, é a unidade adaptada para a medição do segundo. O conceito principal é esse. Grandeza é associada a um sistema e descreve quantitativamente esse sistema. Por exemplo, um número X de segundos, um número X que define a sua massa, e um número X que define a sua altura. Quais são as grandezas fundamentais? As grandezas fundamentais são 7. Nós temos aqui essa tabela que mostra as grandezas de base da física. São elas o comprimento, a massa, o tempo, a intensidade de corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Para cada grandeza, eu tenho uma unidade específica. Por exemplo, o metro. O metro tem como unidade, o comprimento tem como unidade o metro,
e o símbolo do metro é simplesmente m. Então, a unidade correspondente ao comprimento é o metro. E podemos fazer um paralelo aqui com a massa, né? A massa é uma outra grandeza, e a unidade correspondente à massa é o quilograma, que tem por símbolo o kg. Então, cada unidade, na verdade, vai ter um nome e um símbolo. Aqui no caso do tempo, dei o exemplo do relógio, né? A unidade do tempo é o segundo. Nesse sistema reconhecido internacionalmente, o símbolo é S. Para medir a intensidade de corrente elétrica, que é, na verdade, uma medida da quantidade de portadores de carga que atravessam um condutor, essa medida é dada em ampere, e o símbolo do ampere é A. Esse A maiúsculo define para mim a intensidade de corrente elétrica que atravessa um sistema, que atravessa um circuito. Temperatura também é uma grandeza bem conhecida. A unidade de base da temperatura no sistema internacional é o Kelvin, cujo símbolo é K maiúsculo, mas a gente também tem medidas mais correntes de temperatura. Por exemplo, o grau Celsius, que é usado aqui no Brasil, graus Fahrenheit, que é usado em outros países, principalmente aí de língua inglesa. Quantidade de matéria é uma outra grandeza fundamental. A unidade da quantidade de matéria é o mol, e o símbolo também é mol. Aqui não tem, né, uma diferença entre o nome e o símbolo dessa unidade. Em seguida, temos intensidade luminosa, que é dada em candela, cujo símbolo é o CD. CD tudo minúsculo. Então, essas são as grandezas de base do SI, do Sistema Internacional. Essa imagem representa apenas os símbolos, né, das grandezas que formam o SI. O SI é um sistema internacionalmente adotado justamente para unificar a medição de grandezas físicas. Então, a ideia é que a gente possa comparar medições feitas em diferentes lugares do mundo a partir de um sistema que é unificado, né, que atende às demandas globais. Agora, em relação ao conceito de unidades, eu vou explorar um pouco mais esse conceito nessa parte. O que seria uma unidade? A unidade, o que a gente viu aqui, é o Kelvin, é a candela, é o quilograma, é o mol, o segundo, o ampere e o metro. Mas o que é uma unidade, né? Uma unidade é um padrão. Uma unidade é uma medida específica de uma grandeza que me possibilita realizar medições. Quando eu faço uma medição, o que eu estou fazendo efetivamente é comparar o valor medido de uma grandeza com o valor de referência, que é, na verdade, a unidade. Então, a unidade é um valor padrão, um valor estándar, para que eu possa realizar uma medição física, ou seja, a medição de uma grandeza física. Se a gente for levar esse conceito em conta, medir, na verdade, vai ser comparar a quantidade com a qual eu estou trabalhando com uma quantidade de referência, que é a unidade. Então, por exemplo, temos aqui o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo atualmente, um prédio que se situa em Dubai, nos Emirados Árabes. Esse prédio tem 828 metros de altura. Então, vejam bem, a altura, no caso, é a minha grandeza física. Metros são a minha unidade, porque eu sei o que é um metro. Eu sei o que é um metro, mais ou menos um passo, né, caminhando, um passo bem largo. Como eu sei o que é um metro, eu vou saber também o que são 828 metros. Então, para eu ter noção do que é a altura desse prédio, é como se eu empilhasse várias barras de um metro. Se eu não soubesse o que era um metro, eu não poderia saber o que eram 828 metros. Então, para que eu consiga definir essa grandeza, essa medição da altura desse prédio, eu preciso saber o que é a minha referência, que é a unidade. Qual que é a unidade? Metro. Aqui eu coloquei H igual a 828 metros, só para mostrar para vocês o símbolo, né? O símbolo é o M, no caso, o símbolo da unidade metros. E, como eu disse, é equivalente aqui a 828 vezes um único metro, que é a minha unidade, é aquela grandeza unitária. Bom, medir, então, como eu comentei, acaba sendo comparar uma grandeza com um padrão. Comparar com um padrão. Vou dar um exemplo do pêndulo daqui a pouco. Um experimento muito comum em física é que a gente meça o período de oscilação de um pêndulo, né? Qual que é o tempo que demora para que o pêndulo saia de uma posição de equilíbrio A,
atinja uma posição de equilíbrio B e retorne à posição de equilíbrio A. Qual que é esse tempo? Esse tempo a gente chama de período de um pêndulo. Aqui eu coloquei, por exemplo, T igual a 8 segundos. Como eu comentei com vocês em relação ao prédio, eu sei o que é um segundo. A gente sabe contar 1, 2, 3. Eu sei definir o que é um segundo, então eu sei definir o que são 8 segundos, eu sei definir o que são 1 milhão de segundos, porque eu sei o que é o segundo. É a minha grandeza de base, é a minha unidade. E o padrão é justamente isso. O padrão é a unidade de medida. Mas o que seria, então, a medida? A medida vai ser a união do número com a unidade de medida. Aqui, por exemplo, tempo igual a 8 segundos. O que é essa medida, tempo igual a 8 segundos? Eu tenho o número 8, mas esse número 8 sozinho, ele não representa nada. Eu preciso de uma unidade para que eu possa caracterizar a minha medição. Essa unidade aqui é os segundos. Se eu escrevo 8S, eu sei que 8 segundos é o tempo necessário para que o pêndulo faça esse movimento. Então, medida é grandeza mais unidade. Só a grandeza não caracteriza o sistema físico, só a unidade não caracteriza o sistema físico. Para que eu consiga fazer uma caracterização quantitativa da minha grandeza, eu preciso acompanhá-la de uma unidade. Exemplo do pêndulo. Aqui nós temos um pêndulo que vai da posição B para a posição C, e em seguida ele retorna para a posição B. B, C, B. Essa oscilação de B para C e depois de C para B é o que a gente chama de período. Então, aqui eu estou medindo, eu estou fazendo a medição do período de um pêndulo, um experimento físico clássico. A minha grandeza é o tempo, porque é o tempo que vai caracterizar esse sistema físico. É o tempo que caracteriza a duração entre a posição inicial e a posição final, que coincide com a inicial. Qual que é a unidade? Como que eu vou caracterizar esse tempo? Eu vou caracterizar em segundos, que é a medição de tempo no sistema internacional. E qual que é o símbolo correspondente à unidade de segundos? O símbolo é o S. Então, assim, eu consigo escrever a minha medida, a minha medição. Como que eu escrevo a medição? Escrevo com grandeza e unidade. Por exemplo, T igual a 8 segundos. Né? T representa a grandeza tempo, o igual mostra a equivalência entre o que eu estou medindo e meu resultado. 8 é o valor numérico e S é o símbolo correspondente à unidade de segundos. Bom, além do pêndulo, eu vou trazer para vocês agora alguns outros exemplos de algumas aplicações de aparelhos de medida e as grandezas físicas e unidades equivalentes. Vocês vão ver que são valores, são exemplos bastante correntes, bastante cotidianos. Aqui, por exemplo, temos uma régua. A grandeza física, que é medida por uma régua, no caso, é o comprimento ou a distância. Né? Geralmente, de uma cidade para outra, a gente poderia falar em quilômetros, né? Então, eu não tenho mais o metro, eu tenho o quilômetro. Vai ser 1000 vezes, um fator de 1000 entre o quilômetro e o metro. Régua, nós não temos o metro, né? Nós temos o centímetro, que é uma unidade derivada do metro. Eu vou ter aí realmente um fator que vai ser ou um fator maior do que 1, 10, 100, 1000, ou um fator menor do que 1, 0,1, 0,01. Aqui no caso, né, nós temos a régua de 30 centímetros, uma régua de 20 centímetros, perdão, uma régua padrão de 20 centímetros, e eu consigo, então, fazer a medição. Eu consigo fazer a medição a partir de uma régua graduada. A medição da grandeza é o comprimento, e a unidade equivalente aí é o metro, né, cujo símbolo é M. Essa régua, percebam que ela é uma régua praticamente, a graduação vai de 0 a 20, né, mas ela aparece uma cota de 22 centímetros, porque, na verdade, ela é um pouquinho maior, né, a régua, ela não começa exatamente no 0 e não termina exatamente no 20, por isso aí, essa cota de 22 centímetros que extrapola ligeiramente o valor da gradação da régua. Okay. Bom, próximo exemplo.
Grandeza física, massa. Como que eu meço a massa de um corpo? Como que eu meço quanto pesa aquele corpo? Na verdade, o conceito de peso e massa acaba gerando uma confusão na física, né? Porque a gente fala na linguagem cotidiana, quanto que pesa? Mas, na verdade, eu não estou falando de peso, né? Eu estou falando de massa. Porque o peso é uma força. A gente vai ver daqui a pouco a medição de força, como que é feita. Aqui, no caso, é massa. Massa é dada em quilograma. A unidade da massa no sistema internacional é o quilograma, cujo símbolo é o quilo. Eu tenho uma unidade baseada no quilograma, que é o grama. Na verdade, o grama que foi expandindo para o quilograma, para o miligrama, para unidades derivadas dessa unidade padrão. Aparelho de medida, tem vários. Um deles é a balança, né? No caso aqui, a balança de laboratório, que vai fazer uma medição aí em gramas, ou se precisar se for necessária uma precisão mais elevada, em miligramas, em microgramas. Então, aqui depende da minha aplicação. Tempo, grandeza medida aí pelo cronômetro, então o aparelho de medida do tempo principal é o cronômetro. O símbolo do tempo é T, né? O símbolo da grandeza física é T, e como que eu meço o tempo? Várias formas, segundos, minutos, horas, dias, são medidas de tempo, mas a grandeza, de forma padrão, essa grandeza é medida em segundos no sistema internacional. Então, para poder fazer uma comparação, a grandeza tem como unidade de base o segundo, porque eu sei o que é um segundo, né? A partir do segundo em que a gente tem outras possíveis unidades para medir o tempo. Uma outra grandeza física aqui, que essa aqui na verdade, ela é menos cotidiana, mas também tem aplicações bem práticas, é a intensidade de corrente elétrica, né? Como eu mencionei lá no começo, ela se refere à quantidade de portadores de carga, elétrons, que atravessam um condutor, um circuito elétrico. Aqui no caso, o aparelho de medida é o amperímetro, então é justamente o amperímetro que vai medir a quantidade de portadores de carga que está atravessando o material, e a unidade de medida é o ampere. O ampere tem como símbolo A, e então a quantidade de amperes é o que mede efetivamente a quantidade de portadores que atravessa o condutor. Em seguida, força, uma grandeza bastante relevante no cotidiano também e na física, na física de laboratório. Para medir a força, cujo símbolo é F maiúsculo, a gente usa um dinamômetro, por exemplo. Lembrando que peso é força, nosso peso também é dado em newtons, né? É o produto da nossa massa pela gravidade. A unidade da força é o newton. Eu vou sempre expressar uma força em 10 newton, 10 kilonewton, 10 milinewton, enfim, com a unidade que for mais pertinente para a minha aplicação. Volume, uma outra grandeza física que tem como símbolo V maiúsculo. Aqui, o símbolo da grandeza, gente, ele é bem versátil, tá? Não precisa ser necessariamente o V, eu posso chamar o volume de V minúsculo, ou de V maiúsculo, ou de VOL, não tem problema. É em relação à unidade que existe um rigor maior do símbolo, tá? A simbologia da grandeza não é tão relevante aqui. Eu posso chamar de V, posso chamar de outra forma. O aparelho de medida pode ser um recipiente graduado, por exemplo, um becker. Aqui nós temos um becker de 250 ml, então ele vai mostrar, né, as gradações de 50, 100, 150, 200, 150. Enfim, a unidade do volume é o metro cúbico, por exemplo, cujo símbolo é M, a potência 3, M ao cubo. Uma outra unidade possível para o volume é o litro, L, e sempre vão ter essas equivalências de uma unidade para outra, né? Aqui, por exemplo, no caso do volume, 1 metro cúbico é equivalente aí a 1.000 litros, né? Então, no caso, 1 litro é igual a 0,0001 metro cúbico. Uma outra grandeza que é cotidianamente usada, né, a gente usa todos os dias, é a temperatura. Um símbolo possível para a grandeza é o T maiúsculo, mas tem gente que escreve K, tem gente que escreve teta, então aqui também não tem um rigor muito grande em relação a isso. O aparelho de medida da temperatura, termômetro, é um bom exemplo. Unidade de medida pelo sistema internacional é o Kelvin, mas é uma unidade que não é usada cotidianamente, ela é usada mais em aplicações científicas, em experimentos físicos, químicos, assim por diante.
Cotidianamente, a gente usa mais o grau Celsius e os graus Fahrenheit. Então, a ideia é que haja, né, uma escala, fatores de conversão, né, entre o Kelvin e o grau Celsius, entre os graus Celsius e os graus Fahrenheit, entre Fahrenheit e Kelvin, para poder fazer a comparação e a conversão de um para outro. Bom, nós encaminhamos aqui para as conclusões, então como a gente pôde ver nessa aula, verificamos os conceitos de grandeza, unidade e medida, né? O que a gente estabeleceu é que a medida, na verdade, é formada pela grandeza e pela unidade. Então, eu preciso da grandeza e do símbolo relativo a essa unidade. Bom, verificamos também que a medida física tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza a partir do processo de comparação, e essa comparação acontece porque eu sei quanto vale a minha unidade, e a partir dela eu consigo extrapolar para definir uma medida, né? Então, a unidade é o que vai realmente servir de comparação para que eu possa estabelecer a minha medida. E medir acaba sendo basicamente comparar a minha medição com a minha unidade, né? Eu vou comparar a grandeza com o valor unitário, que é o valor padrão e efetivamente conhecido. É isso. Obrigado e até mais.